Olá, uma ótima noite para você aí de casa. Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. O Aparecida Debate de hoje é especial. Dedicamos o programa desta terça à memória do primeiro arcebispo de Aparecida, Dom Carlos Carmelo Cardeal de Vasconcelos Mota. Nascido na cidade de Bom Jesus do Amparo, Minas Gerais, o Cardeal Mota está intimamente ligado à história da capital mariana da fé e à devoção à Nossa Senhora. Mas a sua vida também é marcada pela contribuição à Igreja no Brasil. Foi o primeiro presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Como cardeal, participou de 2 conclaves da eleição de 2 papas, João XXIII e Paulo VI. Os nossos convidados para o programa desta noite são, vocês já estão vendo aqui em nossos estúdios, veio participar presencialmente a historiadora, escritora, minha amiga Tereza Galvão Pazin, que inclusive lançou recentemente um livro que conta a história de Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Boa noite para a senhora, seja bem-vinda aqui nos estúdios do Aparecida Debate, é uma alegria recebê-la, viu? Saudade da senhora. Boa noite, Eduardo, também saudades. É um privilégio estar aqui, principalmente falando de Dom Mota. Principalmente porque ele marcou tanto a história da cidade de Aparecida e da devoção à nossa rainha padroeira, né, Era muito devoto, muito devoto. Ele quis morar próximo à Nossa Senhora Aparecida. Ele que fez a solicitação ao Papa Paulo VI. E que carta maravilhosa que o Papa enviou a ele. E a gente vai contar toda essa história essa noite. Tem muita coisa para a gente conversar. Vocês já estão vendo aqui, também participa conosco pela internet o padre Ludogério Almeida, administrador na paróquia Bom Jesus, na cidade de Bom Jesus do Amparo, que é a terra natal do Cardeal Mota. Boa noite para o senhor, seja bem-vindo aqui ao Aparecida Debate, também o nosso amigo aqui da TV Aparecida, né, dona Tereza? Boa noite para o senhor, tudo bem? Boa noite, Eduardo, boa noite, Tereza. Muito obrigado pelo convite de estar com vocês nessa noite tão abençoada para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, na verdade, né? Alegria muito grande, muito obrigado. Eu que agradeço já a participação do senhor. Vou começar aqui pela dona Tereza, a gente vai conversando também com o padre. Como é que foi a infância do Cardeal Mota? Vamos começar lá desde pequenininho. Olha, a infância é muito bonita, até o nascimento do cardeal. Eram 2 irmãos e resolveram mudar as fazendas. E para ficar mais próximo dos familiares. E a mãe de Dom Mota estava, então, preparando toda a mudança e grávida dele, né, esperando ele. Mas estava ainda de 7 meses. Com essa, assim, com a mudança, com os movimentos, ela não foi para outra fazenda, que era da Prata, e ficou na fazenda, então. E ali ela teve o filho de 7 meses. Ele sempre falou isso, nasci de 7 meses. Até o pai, quando ele nasceu, o senhor Carlos falou, olha, nasceu de 7 meses, é franzino, mas é muito esperto. Então, é uma adolescente, assim, desde novinho, ele ali na fazenda, aquele nascimento. Quem foi sua primeira professora? A mãe. Os pais muito católicos. Então, nós vamos ter uma história de Dom Carlos Carmelo que já veio assim, de uma raiz. Né? Ali em Bom Jesus, a família, esse aconchego, esse caminhar mesmo. Eu leio muito Vida de Santos, às vezes o pai não aceita, como Santo Afonso, né? O pai não aceitava, a mãe o aceitava, com que carinho tratava Santo Afonso. E aqui de Dom Carlos, não só os pais, como a família. Então, temos aqui uma história já, uma infância muito bonita, a mãe foi sua primeira professora, ele fez 2 faculdades, chegou a fazer a faculdade até de Direito. Sim. Então, mas ele tinha com ele a devoção. Ainda não estava assim, não tinha tido despertar. Inclusive, né, dona Tereza, viu, padre, pela vivência nossa aqui no Santuário Nacional, que a gente recebe muito povo mineiro, é um povo muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? E isso chama bastante atenção, essa devoção, esse afeto, esse carinho
que eles têm pela capital mariana da fé. Agora, existem esses pontos de referência por onde passou o cardeal Mota aí na cidade de Bom Jesus ainda? Ô padre, como é que está? Nasci para a igreja. Começou aqui o meu ministério sacerdotal. Ainda quando criança, ele dizia essa frase para os seus pais. Onde ele nasceu, existe o quarto dos pais, a sala da casa da família daqui do Lago, onde ele foi batizado, permanece do mesmo jeito. A história, os contos, os fatos, os relatos de pessoas que teve a experiência de viver com ele, conviver com Dom Carlos. E na cidade de Bom Jesus do Amparo temos parentes de Dom Carlos ainda, pessoas que sempre estão nos ajudando nesse percurso de viver esse ano dedicado a Dom Carlos aqui em Bom Jesus do Amparo. Agora chamou a atenção, eu estava conversando com a dona Tereza antes de preparar esse programa especial, estudante de Direito, a dona Tereza acabou de falar, agora vereador? Vereador. É isso? E o presidente ali do estado de Minas foi até a casa, o convidou para continuar na política, porque os avós foram políticos. Então, era de uma família abastada em Minas Gerais e ótimos políticos. E ele, então, chegou a ser vereador, ele fez o direito, que já era um caminho também para a política, e quando ele teve, então, discernimento, que foi muito bonito o momento. Inclusive, a gente aqui agradece por ele ter seguido outra vocação, né? Sim. Que é a vocação religiosa. Melhor que a política. Exatamente. Agora, padre, como é que foi? A dona Tereza estava começando a falar, como foi esse despertar para a vocação religiosa do cardeal Mota? Dom Carlos sempre ligado à vida religiosa, um homem de oração, né? A sua vida, o seu ministério, a sua infância, sempre voltado ao Sagrado Coração de Jesus. Assim, quando estava exercendo o seu papel durante os seus percursos da sua vida, esse desejo de entrar para a ordem, né, para o seminário diocesano em Mariana, e esse desejo dele, desde pequeno, né? Aqui nasci para o mundo, aqui começa o meu ministério sacerdotal. Então, é uma graça muito grande de reviver esse momento, essa história tão importante para nós aqui da cidade de Bom Jesus do Amparo, para o Brasil e para também o mundo inteiro. Dona Tereza, como é que foi a vida religiosa? Então, é isso que eu vou fazer uma colocação que eu acho muito bonita. Ele chegou a entrar no seminário. Sim. Só que ele teve, é lógico, tem, né, um diretor espiritual. E ele, o diretor espiritual, acharam que ele não dava para padre. E ele deixou sair. Chegaram a falar para ele que ele não seria padre. O próprio diretor espiritual. Mas todos os sábados ele ia confessar em Belo Horizonte, na igreja de São José, que olha que interessante, dos missionários redentoristas. Olha a ligação já com a cidade de Aparecida. E o padre, na primeira confissão, o padre perguntou: moço, o senhor nunca pensou em ser padre? E ele falou: não, eu tive, mas junto com o meu confessor, com o meu diretor espiritual, eu saí. Não, volte que lá é seu lugar. Então, foi um momento que ele deixou tudo realmente, voltou, entrou como o padre Ludogério bem colocou, no seminário de Mariana, e dali foi assim, a trajetória é belíssima, porque foi muito rápido, Eduardo. A vida religiosa dele, primeiro ele foi padre na cidade de Minas. Mariana, depois ele trabalhou no asilo, que é o asilo lá da Serra da Piedade. Ele ia celebrar na Serra da Piedade, ia a cavalo todo dia, mas ele disse que ele não podia perder aquela missa. Depois ele foi para Diamantina. Diamantina ele foi logo para Belo Horizonte. Ali ele já era bispo. E como foi rápido, de bispo, de Belo Horizonte, ali da Bom Jesus do Amparo, a família, todo aquele calor humano,
ele foi enviado para o Maranhão. Sim. Aí é especial essa parte, Eduardo. Aquele foi enviado para o Maranhão, já teve um início muito especial. Eu acho que ele marcou mesmo quem foi Dom Carlos Carmelo, Cardeal de Vasconcelos Mota. Agora, uma curiosidade que surgiu aqui, eu vou interromper a senhora, acionar aqui o padre, porque enquanto o padre Mariano, em outras cidades de Minas, Dona Tereza estava falando aqui, ele ia à cidade natal dele, a terra natal, visitar a família, celebrava aí na cidade de Bom Jesus do Amparo, padre? Cardeal Mota? As pessoas que ainda tiveram a experiência de conviver com Dom Carlos naquele período, né, diziam que ele era muito autêntico, verdadeiro, muito simples, pastor, né, quando ele chegava na matriz de Bom Jesus do Amparo para poder rezar a Santa Missa, né, os fiéis aqui da cidade estavam ao seu redor acompanhando para dar graças a Deus. Um filho da terra, né? Quando a cidade acolhe um presbítero da terra, um filho nascido, criado nessa terra, uma alegria muito grande. As pessoas que comentam com o padre, as memórias passadas, né, de fotos de Dom Carlos, de Padre Carlos na época ainda, né, no vinho, no padre, e as pessoas têm esse carinho muito grande de trazer essa memória para perto de nós e das pessoas que vão ter acesso aí ao livro. E é tão bonito, né, Dona Tereza? A gente vê, principalmente religiosos, que vão para outras missões em outros lugares, mas que mantêm o laço com a terra natal, com a família, né? É tão bonito a gente ver, né? O tempo todo. Mesmo quando ele esteve aqui em Aparecida, ele escrevia, ele recebia pessoas. Ele foi um mineiro daquele homem que amou Minas Gerais mesmo. E aqui eu só vou fazer uma colocação. No último livro que eu terminei de escrever e lancei agora, dia 2 de junho, por 4 vezes é citado que os mineiros foram os primeiros a chegar aqui em Aparecida. Sim. Temos paulistas, pessoas do Paraná e mineiros. Mas os mineiros, toda hora é citado. Então, já tem isso mesmo, né? No primeiro bloco, a gente estava falando da infância, juventude, formação religiosa, principalmente do Cardeal Mota. Paramos ali no Maranhão. No Maranhão. O Maranhão é muito, muito bonito, o Maranhão. Sim. Por quê? Porque ele saiu de todo assim, um aconchego, uma vida mineira ali, a Serra da Piedade, que era próximo, Caeté, que era próximo. Então, ele estava ali dentro das suas Minas Gerais. Mesmo Diamantina, ele estava ali junto. Ele foi enviado, então, para o Maranhão. Chegando no Maranhão, ele encontra uma sede arquiepiscopal belíssima. Não, ele fala, não vou morar aqui. Aqui eu vou doar para que seja feito aqui um colégio para crianças pobres. Escolheu não só um bairro, mas ele escolheu um bairro problemático, pobre, complicado. Ali ele quis morar, ali ele quis ali a sua semente trabalhar em terras áridas, né? Assim que nós falamos, gostamos de falar. E ele foi. E ali ele plantou, e ali os frutos, como ele trabalhou no Maranhão. Então, foi o primeiro trabalho dele. Tanto é que do Maranhão, ele caiu na maior diocese do Brasil, foi transferido para São Paulo. Sim. Interessante o Maranhão, Dona Tereza, porque mostra muito a simplicidade, não é, padre? Também essa vontade de estar perto do povo, né? Justamente. Exatamente. E ele consagrou a arquidiocese a Nossa Senhora Aparecida. Bem lembrado, padre. O plano de governo, né, naquela amada arquidiocese, ele consagrou aquele povo, aquela gente, né, ao manto da Virgem Maria, Senhora de Aparecida. E nesse período, né? Viu, Dona Tereza e padre, nesse período
do Maranhão, Não. né? Até o Maranhão. Depois ele Certo. vem para a Arquidiocese de São São Paulo. Paulo. A senhora falou uma das 900. maiores, né? Na época era maior. Do Brasil, a maior É, do Brasil na época. Ele vinha a Aparecida? Como padre, como bispo? Chegou? Tem esse registro? Não temos registro. Nós temos registro que quando ele assume São Paulo, 1944, nós sempre pertencemos a São Paulo. Sim. Desde 1740, dezembro de 1745. Certo. Então, ali foi tudo assim, eu acho uma mão de Deus mesmo, né? Ele esteve no Maranhão, ele fez o período dele daquele trabalho, daí ele veio para São Paulo, pertencíamos a São Paulo. Ali foi maravilhoso. 1944, aonde aqui em Aparecida, vamos falar assim, estamos procurando um lugar para uma nova basílica, uma nova igreja. Os redentoristas já estavam pensando desde 1936. E estavam assim, até que ele chegou. Parece que foi mesmo assim, tudo certinho, Eduardo. Até então nós tínhamos apenas a Basílica Histórica, né? Que não cabia mais. Domingo, o padre falava, domingo as pessoas estão ficando fora da igreja. O Romero vem de tão longe, não comportava mais. Vamos pensar um pouquinho? 1944, aquela igreja enorme já era pequena. Exatamente. Como pela hoje. quantidade de devotos, sim, né? sempre aumentando. E hoje até o santuário tem ficado tá pequeno, né? Justamente. Para tanta gente que vem em Romaria para a cidade de Aparecida. Imagino que aí de Minas também, bastante gente, né? Olha, para ser sincero para vocês, viu? Geralmente, quando a gente faz caravana da diocese aí para Aparecida, são quase 40 ônibus, para mais. Olha. Cidades mineiras que são mais perto de Aparecida, creio que todos os dias, final de semana, né, estão aí visitando a casa da mãe. Quando a gente chega em Aparecida, estava conversando na parte da manhã, quando a gente vai a Aparecida, quando a gente retorna, não é a mesma forma que a gente voltou e esteve no passado. É outro ciclo, outras pessoas, mas a mãe é a mesma. A senhora estava falando, então ele vem para a Arquidiocese de São Paulo, conhece mais de perto a Aparecida, toda a devoção à Nossa Senhora. Daí ele veio e ali muito. idealiza a construção do santuário, dona Tereza? Sim, ele veio várias vezes, né? Daí ele começou a vir várias vezes mesmo. E ele teve, em junho de 1946, uma grande reunião no Rio de Janeiro. E na volta ele passou aqui em Aparecida. Falaram com ele, nós precisamos ter uma reunião com o senhor, muito importante, nós estamos com este problema. Na manhã, era 10 ou 12 de junho, acho que é 12 de junho. E ele, vamos para a reunião. E reuniram-se lá no Convento Velho, do lado da Basílica Histórica. Convento de 1912, né? E ali, então, naquela discussão, onde vai ser, os padres já tinham procurado vários locais. Que eram os missionários redentoristas. Sim, já, né? Que os cuidavam. Missionários desde 1894. Exatamente. Pensaram no Morro do Cruzeiro, não deu certo. A terra arenosa. Os missionários pensaram em comprar as casas, o comércio atrás da Basílica Histórica. Não venderam. Foi a sorte também, né? Sim. E Dom Motta ficou sabendo de toda a problemática e ele, num ímpeto, todos sentados na reunião, num ímpeto, ele disse que levantou-se e falou, decidimos, a Basílica começará e logo. Sim. Era junho, começou em setembro. Foi aquele pontapé inicial que faltava. Faltava. A decisão do cardeal Motta. Do cardeal, né? Cardeal. Sim. Daí, e dali em diante... Então, daí nós sabemos, 10 de setembro, a grande festa, né? Lançamento da primeira pedra, um grande evento, mas tínhamos ali, né, na frente do santuário, onde é o pátio ali de baixo, um rio, um córrego. Então, há necessidade, canalização. O morro, chegar aqui como? Né? Então, vamos ter que fazer aplainar para chegarmos.
Então, teve uns atrasos, vamos falar assim. Não, desculpa, não é atraso. Teve esses empecilhos, mas a construção, a obra, continuando. Sim. Muito bonito. Perderam a primeira pedra, mas depois encontraram. Ela estava ali no meio. Uhum. E o mesmo cardeal Mota, em 1956, dia 11 de novembro, ligou a bitoneira. Então, ele participou, assim, ativamente do dia, do início da obra e e o mais bonito, né, Eduardo? Vamos adiantar. Ele esteve com o Papa São João Paulo II, 4 de julho de 1980, para a bênção. Sim. Foi o cardeal Mota, inclusive, né, padre, que recebeu o Papa João Paulo II na sim. visita que fez ao Santuário Nacional. E a bênção, não, de uma coisa que exatamente. Decidimos. A Basílica começará e logo. Começou e foi construída, foi erguida com as bênçãos do cardeal Mota e está aí, né? Esse templo maravilhoso, a capital mariana da fé, que hoje recebe milhões e milhões de peregrinos por ano. Padre, então o cardeal Mota, como a gente disse no início do Aparecida Debate, a história dele está intimamente, sim, ligada ao Santuário Nacional e à devoção à Nossa Senhora, né? Exatamente, Eduardo. Lembrando também que um fato muito importante, nós temos aqui na cidade de Bom Jesus do Amparo uma capela dedicada à Nossa Senhora de Fátima. É o menor santuário do Brasil, ligado ao maior santuário em Aparecida. Né? O mesmo arquiteto que formou esse projeto em Aparecida foi o mesmo arquiteto que veio a Bom Jesus do Amparo para construir essa igreja pequena, que é honrada a Nossa Senhora de Fátima. E o povo é muito devoto a Maria, a mãe de Jesus. Hoje, o povo aí de Bom Jesus do Amparo, padre, reconhece o cardeal Mota, toda essa história que a gente está contando aqui? Mas as pessoas de família. Congelou um pouquinho aqui a imagem do padre, está com a gente virtualmente, né? Essa é a questão da tecnologia, viu, dona Tereza? Às vezes ela dá uma falhada, mas logo volta, daqui a pouco, aí, já está de volta conosco aqui. O senhor pode continuar, padre, fique à vontade. A cidade em si conhece. Mais um probleminha aqui. A gente vai restabelecer a conexão com o padre que está falando lá de Bom Jesus do Amparo. Daqui a pouco ele volta aqui com a gente aqui no Aparecida Debate. Pois é. Depois de Belo Horizonte. Nossa, é longe. É longe, Entre duas serras, a do Caraça e da Piedade. Uhum. Ali está Bom Jesus do Amparo. Então. Dona Tereza, a senhora estava falando, né? Então o cardeal Mota praticamente deu o pontapé inicial para a construção do Santuário Nacional. Eu gosto muito dessa parte assim. Decidimos e começará logo. O que é esse logo? Junho, julho, agosto e setembro. Para aquela obra, né? E uma obra grandiosa como essa, né? Comprar os terrenos, aplainar. E tem a questão do morro, Morro das Pitas, né? Morro das Pitas. Onde está o Santuário Nacional. Sim, Morro das Pitas. Tem aí uma confusão, a senhora estava me falando antes da gente começar o programa, pertencia à Diocese de Taubaté, não à Arquidiocese de São Paulo, né? Sim. Interessante isso. É interessante. As terras já pertenciam à Aparecida desde o Itaguaçu, o São Geraldo, até o encontro de Nossa Senhora. Mas a arquidiocese pertencia a Taubaté. E teve teve essa confusãozinha, né? Porque até Taubaté, no começo, não queria. Por quê? Porque se ele continuasse, o encontro de Nossa Senhora teria sido na Arquidiocese de Taubaté? Exatamente. Daí a confusão seria bem maior. Eu até tenho uma carta aqui que fala sobre isso. Né? O bispo pedindo com todo carinho. É lógico, é um pedido e é uma confusão, porque eu quero para a minha cidade onde Nossa Senhora foi encontrada. Sim. Mas tudo foi resolvido, Papa Pio XII aceitou. Então, até passou bem, daí foi bem longe mesmo.
foi até um próximo, um Ribeirãozinho, depois do Itaguaçu. Ribeirãozinho dos Lopes. É uma coisinha assim pequenininha, a divisa da diocese. E na época também, o cardeal Mota, olha que bonito, ele pensou que pudéssemos ter Ubatuba aqui fazendo parte de Aparecida. Por que Ubatuba? Ele quis prestar homenagem a São José Anchieta. Sim. Porque que escreveu para a Virgem Maria, né, na praia de Peruíque, mas a Roma não aceitou. Então, nós ficamos só os vizinhos mesmo, né? Roseira, Potim, Aparecida, Guaratinguetá e Lagoinha. Lagoinha também faz parte da Lagoinha Arquidiocese faz. de Aparecida. Nós voltamos com a conexão, certo, padre? Está nos ouvindo bem? Estou, graças a Deus. Muita alegria. A gente estava falando que a tecnologia, às vezes, também nos pega aqui, né? Mas o senhor está conversando com a gente tranquilamente. A gente estava falando, né, padre, sobre o reconhecimento da cidade, da terra natal, por toda essa história bonita do cardeal Mota, né? E falando, inclusive, do Santuário Nacional, quando arcebispo de São Paulo, que tomava conta da cidade de Aparecida, teve essa participação direta na construção do santuário, mas não foi só do santuário, né? Aí nós temos a Passarela da Fé, nós temos a Torre Brasília, e tudo tem a mão do cardeal Mota, não é isso, dona Tereza? A Passarela, ele solicitou, de imediato ele foi atendido. Sim. O da Torre foi muito bonito, ele era amicíssimo, as famílias eram amigas. Ele de Bom Jesus e a família do senhor Juscelino. Então presidente, né? Então presidente de Diamantina. Sim. Mas sempre foram amigos. E por uma ocasião que o senhor Juscelino esteve em Aparecida, bem antes ainda, ele pediu, vou pedir um favor para o senhor presidente. E que favor que foi, né? A obra e a construção da torre. Imediatamente o presidente aceitou e no seu discurso ele falou que não era um serviço dele, ele estava fazendo isso pelo povo brasileiro. Sim. Então nós vamos ter, assim, rápido, né? A passarela, nós vamos ter o mosteiro das Irmãs Carmelitas. Sim. As Irmãs Carmelitas estavam sofrendo demais em Mogi das Cruzes. Muita umidade, porque o convento das irmãs era dentro de uma igreja. Não foi assim, vamos construir. Não. Tem uma igreja, a igreja está abandonada, vamos ali transformar em mosteiro. Só que era um lugar muito frio e as irmãs estavam passando assim, dificuldade mesmo com a friagem, com doença mesmo. Teve uma irmã que ficou doente durante 3 anos por causa da umidade. Então, Dom Carmelo já imediatamente arrumou o local, contratou o Benedito Calixto. Tanto é que, se nós olharmos assim o mosteiro, lembra os tijolinhos do santuário. Então, nossa, que alegria para as irmãs, né, quando elas vieram para cá. Tem também aquele mosteiro que tem lá no bairro dos Pilões, dos Freis, Dom Carmelo que trouxe. Então, nós vamos ter assim... E quantas casas Dom Carmelo deu terras para serem construídas lá onde nós chamamos hoje Morro do Cruzeiro, né, ali. Então, ele estava sempre atento a tudo e a todos. Aqui em Aparecida, o tempo todo, vamos falar assim. Interessante isso, né? Porque hoje a gente olha, né, padre, a Passarela da Fé, tanta gente passando por ali, a ligação do santuário com a Basílica Histórica, né? E a gente vê ali um pouco da história também do cardeal Mota, né? A Torre Brasília também. A Torre Brasília, Puxa vida, onde está o Museu de Nossa Senhora. Então, tudo tem um pouquinho da mão e da participação direta do cardeal Mota, né, padre? Exatamente. E o vão que vai, né? Passarela, travessas. É muito bonito ver a fé. A fé do povo cristão do nosso Brasil é bela. Isso é nosso. E precisa
valorizar aquilo que nós temos de especial. E Dom Carlos, pela a sua importância como cardeal naquele período, as suas amizades, também ele usou da política para erguer o Santuário Nacional, né, a Basílica Nacional, e assim esses grandes feitos que nossa igreja tem, graças a Deus e às mãos de Dom Carlos Carmelo. Presença também marcante, Dona Teresa, em 2 episódios que a gente vai lembrar aqui agora, e todo o Brasil não se esquece, principalmente o povo católico, o povo de Deus. Primeiro, o atentado à imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ficava então na Basílica Histórica. E a imagem restaurada foi recebida pelo cardeal Mota. Vamos começar por esse, e aí eu tenho um outro que a gente já falou de passagem, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais. Primeiro, receber a imagem restaurada, aquilo que simbolizava a fé do povo católico no Brasil, né? Sim, e é interessante que ele compareceu no bairro da Pedrinha, em Guaratinguetá, na Casa dos Missionários Redentoristas, para uma grande reunião, onde o assunto foi: não podemos mais tirar a imagem do nicho. 2 anos antes. Não iam tirar mais a Nossa Senhora do nicho. E naquela noite aconteceu, então, que tiraram, né? Bateram, quebraram e tiraram Nossa Senhora do nicho. Então, Dom Mota foi o que recebeu novamente aquela imagem. Porque eu acho assim, temos fé, conhecemos muitas pessoas de fé. Eu mesmo sempre gosto de falar, como sou devota e tenho fé em Nossa Senhora Aparecida. Mas a fé de Dom Mota também é para nós pararmos e pensarmos. Ele quis vir morar aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Então, foi um pedido dele, né? Lembrando outro fato aí, porque são muitos itens, né, Eduardo? Sim. Nossa, muitos itens. Na inauguração do museu, ele veio. Era uma sala só. A dona Conceição, a professora Conceição Borges Ribeiro Camargo, fez de presente para Nossa Senhora, né? Até um ex-voto, um presente mesmo. E ele falou, precisamos cuidar da raiz. Eu acho isso muito forte, né? Não é das flores, não é das folhas. Temos que cuidar da raiz. Ele sempre falava dessa raiz. Porque a raiz é tudo, né? Que segura, que é... Exatamente, então, é a base, né? É a base, é aquilo por onde a gente vai crescer também, principalmente, e crescer na nossa fé também, né? Também sou um devoto de Nossa Senhora Aparecida. Minha vida está muito ligada à história da Rainha Padroeira do Brasil, até porque nasci praticamente e fui criado na capital mariana da fé. Hoje estou do ladinho ali, em Roseira, né? Mas sempre com ligação à cidade de Aparecida. E daí tem, né, padre, eu ia falar na sequência, a dona Teresa já mencionou, o Papa João Paulo II, e é o cardeal Mota quem recebe o Santo Padre. Muito bonito. Exatamente. Um dia muito grande para viver essa memória de recebê-lo em Aparecida, né? São João Paulo II, muito simples, um pastor que sempre nos ajudou a viver a oração, partilhar a fé, e ao lado de Dom Carlos, né, ao lado da Mãe Aparecida, ali, vivendo o momento da graça. Né? Eu fico, quando olho a foto ali, eu posso imaginar o sorriso e a alegria de Dom Carlos por receber, né, o Papa João Paulo II em Aparecida. Que felicidade! Não tenho palavras para poder explicar essa alegria que ele viveu ali naquele momento com o Santo Padre. A gente pode imaginar, né? O padre está falando muito bem, né, dona Teresa? Alegria, ele devoto de Nossa Senhora Aparecida, o santuário ali para ser consagrado pelo Papa, o Santo Padre, e ele recebendo hoje São João Paulo II. Olha só que história belíssima, né? Um que história momento belíssima. único, né? E ele já era arcebispo de Aparecida, a gente não falou dessa transição, né? Ou ainda não? Já era também, falamos, né?
Uhum. Foi criada, né, a Arquidiocese de Aparecida. Ele, no primeiro momento, deixou Dom Macedo, para depois ele chegar, mas Dom Macedo já estava aqui e tomando conta das obras do santuário. Porque ele vinha muito aqui. Depois, no tempo do Maranhão, não. Mas no tempo de São Paulo, que ele falava, né? Todo arcebispo tem um trono. E eu estou na cidade do trono mais rico do Brasil, que é de Nossa Senhora Aparecida. Que primeiro teve o nome de camarim, depois foi trono, e hoje que nós chamamos de nicho. Então, quando foi trono, ele falava, eu estou no trono de Nossa Senhora Aparecida. E sempre ele teve essa proximidade com o povo, né? A senhora falou, Sim, achei muito bonita a história, né? De que preferiu morar na periferia. E também Aparecida não foi diferente. Não, não foi. Ele foi ali para o Palácio Paulino, foi uma obra que foi feita, e ele gostava de ficar ali, ele até falava que ali ele cumprimentava todos. Aham. Então, olha a ligação dele. A praça, o movimento, aparecidenses, romeiros, e ele ali, próximo. Sempre no meio do povo, né, padre? É interessante que no texto do livro, a Teresa descreve que no almoço com o Papa João Paulo II, ele diz assim, minha visita à Aparecida não estaria completa se faltasse esse encontro, mesmo que breve, de poder estar ao lado do Senhor. Muito bem lembrado. Né? Dom Carlos. E alegria. Não tem palavras para poder... Eu queria estar presente nesse almoço entre os dois, né? Até eu. O São João Paulo II e Cardeal Mota, a gente pode imaginar, inclusive tem registro, tem imagens, que foi ali no Seminário Bom Jesus, Seminário Bom Jesus, onde hoje é a pousada Bom Jesus, foi ali em que o Papa João Paulo II esteve, foi recepcionado pelo Cardeal Mota e pelo todo o clero da Arquidiocese de Aparecida. É muita história para a gente contar, voando o programa, e quando voa assim, porque o programa é muito bom, tem muita história para contar. Lembranças. É o último bloco para a senhora ter uma ideia, mas quem quiser saber mais, logicamente, daqui a pouco a gente fala do livro escrito pela dona Teresa Pazzi. Primeiro eu queria falar com a senhora, voltando sobre a vida do Cardeal Mota, a data em que ele chegou como arcebispo e cardeal aqui em Aparecida. Então, ele chegou na data de 29 de junho de 1964. É festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Daí é onde ele escolheu Palácio Paulino, em homenagem a São Paulo. Daí sim, como cardeal arcebispo de Aparecida. Até então era de São Paulo. São Paulo. Para a gente não confundir. São Paulo respondia por Aparecida, mas residia em São Paulo. Agora não, agora ele está morando, então, ali no Palácio Paulino, na Praça Nossa Senhora Aparecida. A senhora anotou aí, até pesquisou, o padre tinha citado a frase que ele disse ao Papa João Paulo II no almoço que eles tiveram durante a visita do agora São João Paulo II ao Santuário Nacional. Esse almoço que foi lá no Seminário Bom Jesus, hoje a pousada Bom Jesus. Na verdade, foi o Papa que falou com ele. Sim, o Papa. O Papa. Neste momento tão solene, tão excepcional, quero abrir diante de vós, ó Mãe, o coração deste povo, no meio do qual quiseste morar de um modo tão especial. Maria, eu vos saúdo e vos digo, ave, neste santuário. Olha só. Palavras de São João Paulo II ditas ao Cardeal Mota durante o almoço, com todo o clero também. E ali conversaram mais, tem mais coisas, né? Não dá para falar tudo, né? Não dá. Quer saber mais? Vai ler o livro da dona Teresa Pazzi. Daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, viu? 20 anos de pastoreiro, ele falou, 20 anos. Bem, a gente falou dessa ligação do Cardeal Mota com o Santuário Nacional, a capital mariana da fé, a devoção que ele tinha e expressava a Nossa Senhora, mas também a grande contribuição do Cardeal Mota para a igreja no Brasil. Você sabia
que o cardeal Mota foi um dos fundadores e o primeiro presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil? Exatamente isso, né, dona Tereza? O primeiro presidente da CNBB. E como presidente da CNBB, teve aí uma mudança muito importante na nossa vida, enquanto devotos de Nossa Senhora Aparecida, não é isso? Justamente. A CNBB foi aberta na cidade do Rio de Janeiro, vários bispos compareceram, e ele foi o primeiro presidente, ele foi presidente por 2 mandatos, né? Sim. Não aceitou o terceiro, que era muito longo, ele não aceitou. Mas poderia ter ficado. Poderia ter ficado. Por um terceiro mandato. Sim, ele foi votado e renunciou ao terceiro. No entanto, resolveram os bispos que escolhiam, no começo não, mas depois de um determinado período, os bispos que escolhiam a data da festa de Nossa Senhora Aparecida. E era 7 de setembro. O que acontecia no 7 de setembro? A manhã inteirinha era discurso, desfile cívico dos alunos. Então, a igreja ficava só com a parte da tarde, não dava tempo. Sim. Naquela época, os padres pegavam a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ficavam na porta da Basílica Histórica, ali, lógico, todo paramentado, segurando a imagem, e o romeiro passava. Era tudo muito calmo, né? Passava medalhinha, passava roupa, passava a mão, passava a vela, e o padre passava a tarde toda ali, e logo em seguida já era a procissão. Isso já teve a missa e tudo mais. Então, por este motivo, escolheram o mês de outubro, mês em que a imagem foi encontrada. E escolheram o dia 12 de outubro. Não tem nada a ver com a descoberta da América. Foi escolher o dia 12 de outubro, primeira quinzena, vamos falar assim, para o dia de Nossa Senhora Aparecida. Porque muita gente, né, padre, faz associação com essa data, né? A dona Tereza está explicando muito bem aqui. Agora, eu também não sabia, estou sendo aqui muito verdadeiro com a senhora, com o padre e com você aí de casa, que essa mudança tinha sido sugerida pelo cardeal Mota, hein, padre? Pois é, a importância desse homem de Deus. E outro fato importante também, que Tereza, creio que deve falar para nós depois, sobre o hino, né? A Aparecida, o hino oficial da Basílica, né? A Senhora Aparecida Dom Carlos, que também ajudou aí a escolher, né? As letras, as frases, para poder compor o hino nacional de Nossa Senhora Aparecida. Foi votado, né, o hino. Em 1951, Dom Mota escolheu o hino. Quem escreveu o hino foi o doutor José Vicente de Azevedo, até da cidade de Lorena. Ele sempre teve essa preocupação com a cidade de Aparecida, em ajudar as pessoas e assim por diante. Esse doutor José de Vicente, ele até doou para as irmãzinhas da Imaculada Conceição, ali do nosso lar, Nossa Senhora Aparecida, as terras para um asilo em São Paulo, no Ipiranga. E ele, muito devoto, ele trazia romeiros para cá. Foi deputado e assim por diante. Mas ele era, ante tudo, devoto. E ele escreveu vários hinos. Quando foi em 1951, o Dom Carmelo, então, decidiu que este seria o hino oficial. Então, as romarias, elas só subiam pela Rua Monte Carmelo. Todas elas subiam cantando o hino. É um hino grande, tem 20 estrofes. Algo marcante na presidência do cardeal Mota na CNBB? Que a senhora cita ou lembre, alguma curiosidade também sobre esses anos em que ele ficou à frente da conferência? Não, só lembro mesmo da parte dessa mudança. Dessa mudança da data da festa de Nossa Senhora. Já era muitos anos, 7 de setembro, já tinha sido 8 de dezembro, uma data muito importante para a igreja, 8 de setembro, tirar o 25 de março, que era uma data lá de Portugal. Então, essa data, ela marcou muito.
Agora, como cardeal, a gente falando da ligação dele com a igreja aqui no Brasil, e ele representou de alguma forma a igreja no Brasil, ele participou de 2 conclaves. Conclave é a eleição de um papa, né? Então, ele ajudou a eleger 2 papas. E ele participou de 4, na verdade, mas tem a questão dos 80 anos. Depois dos 80 anos, ele não participava mais como votante, votava para eleger o papa. Isso também uma contribuição grande, né? Muito grande, porque eu acho que é um lugar assim, até difícil de você falar. Os cardeais escolheram papa. São 3 eleições, né? Então, quem ali? Porque ele entra cardeal e sai um papa. Exatamente. Então, olha, ele mesmo poderia ter sido papa, né? Sim, justamente. Eu acho que ele só não foi também pela idade. Sim. Porque do jeito que ele era conhecido, no Maranhão, em São Paulo, ele fundou a PUC em São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica. Ele fundou o jornal 9 de Julho, ele fundou a rádio 9 de Julho. Ele acolheu no Congresso Eucarístico em São Paulo, Nossa Senhora Aparecida. A festa foi lindíssima e ele deu total apoio. Então, São Paulo, ali em São Paulo, estado inteirinho, ele fundou quantos e quantas arquidioceses. Ele expandiu muito, mas muito mesmo. Vários seminários, ali até na Grande São Paulo, eu lembro agora de São Roque. O Nosso Bom Jesus, ele ainda não era. O Nosso Bom Jesus já existia, é de 1896, ele já existia, mas ele era um seminário central, depois ele foi um asilo. Em 1977, Dom Mota falou, não, agora será um seminário para os estudantes de filosofia. E ali teve lotadinho, né? Então, olha a ideia dele, né? Vamos fechar isso, isso aqui é filosofia agora, aqui em Aparecida. Então, você vai vendo, o currículo dele é que rápido, assim, eu não lembro de muita coisa. A gente está no finalzinho. Muita coisa também. Eu vou precisar cortar a senhora, infelizmente. A gente está no finalzinho, é muita coisa para se falar, mas como eu já disse, né? Quem quiser saber mais, agora eu vou pedir para a senhora mostrar livro. Memórias de Dom Carlos Carmelo, cardeal de Vasconcelos Mota, escrito pela dona Tereza Galvão Pazin, que está conosco especialmente nessa noite. Inclusive, o livro já foi lançado, mas daí eu aproveito também o padre, para a gente já ir caminhando para o final. 17 de setembro, a dona Tereza vai estar aí, é isso mesmo, padre? Exatamente. Estaremos vivendo a semana, né, do encerramento do projeto de Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Nós fizemos a abertura desse projeto no dia 18 de setembro do ano passado. Então, cada mês, no dia 18, né, um bispo estaria presente aqui em Bom Jesus do Amparo para rezar a Santa Missa em sua memória. Né, no encerramento, né, o arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor, né, estará conosco para rezar a Santa Missa de encerramento, que será uma festa aqui para a nossa cidade, para o povo de Minas, o povo mineiro e o povo do nosso Brasil. Lembrando que no dia 17 de setembro, né, vésperas, quando ele vai para o céu, ele falece, ele recebe, né, uma bênção apostólica do Papa João Paulo II. Logo depois veio a morte aí, né, de Dom Carlos no dia 18 de setembro de 1962. 82. Inclusive, cardeal Mota faleceu na Santa Casa de Aparecida, ou seja, onde ele teve toda essa história bonita que a gente contou. A gente está encerrando o Aparecida Debate, mas fica o convite para todo mundo, o livro está aqui, Memórias de Dom Carlos Carmelo, cardeal de Vasconcelos Mota. Gentilmente, dona Tereza veio hoje nos estúdios do Aparecida Debate para falar sobre esse assunto. Eu quero agradecer muito, eu sou um admirador da senhora, viu? Porque para contar história, pesquisar, tem que ter um dom e tem que ter um talento e principalmente esse amor que a senhora tem por Nossa Senhora Aparecida.
Daí, Muito obrigado. Daí é fácil, né? Assim encerramos o Aparecida Debate. Falamos hoje sobre o primeiro arcebispo de Aparecida, Dom Carlos Carmelo Cardeal de Vasconcelos Mota, nascido na cidade de Bom Jesus do Amparo, Minas Gerais. O Cardeal Mota está intimamente ligado, como a gente viu, à história da capital mariana da fé e à devoção à Nossa Senhora. Mas a sua vida também é marcada pela contribuição à Igreja no Brasil. Foi o primeiro presidente da CNBB. Como cardeal, participou de 2 conclaves da eleição de 2 papas, João XXIII e Paulo VI. Contamos com a participação aqui em nossos estúdios hoje da historiadora e escritora. Faço questão de destacar a minha amiga Tereza Galvão Pazim. Boa noite, muito obrigado pela presença. Também pela internet o padre Ludogério Almeida, administrador na paróquia Bom Jesus, na cidade de Bom Jesus do Amparo, terra natal do Cardeal Mota, que eu agradeço também muito a participação hoje no Aparecida Debate. E se você quiser rever esse programa, ou até mesmo compartilhar com a sua família e amigos, acesse aí o canal da TV Aparecida no YouTube e quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag Aparecida Debate, que volta na próxima terça-feira. Boa noite para você, um ótimo descanso, até lá.